Bom dia, pessoal, paz do Senhor. Já a gente vai ver que na nossa pregação, ministração, a gente vai ver que saber agir implica em saber orar. Que a oração ela deveria ser o começo, o meio e o fim de cada dia que a gente tem nessa vida. Cada dia que a gente passa aqui nessa terra devia ser dessa forma. A gente devia começar o dia orando, permanecer o dia orando, terminar o dia orando. Mas será que não é assim? Sabe? Pensa um pouquinho, será que não é assim? Porque segundo a gramática, oração, a palavra oração, ela é uma frase ou parte de uma frase que contém um verbo, né? Ou seja, é um discurso que envolve a ação de alguém, né? Então, se a gente parar para pensar, as pessoas, a gente passa o dia inteiro orando. Só que na maioria das ocasiões as pessoas não oram a Deus, elas oram para si mesmas. E às vezes da forma mais errada possível. Então, lá Mateus 21, está o nosso texto. Nosso texto básico. Mateus 21, a partir do 21. 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Guarda bem esse último verso no coração de vocês. Lê de novo, né? E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Tenta enxergar o poder que tem nessas palavras. São palavras simples, né? É uma frase simples, curta. Mas tenta enxergar o poder e a profundidade que existe nessas palavras. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Quando Jesus diz tudo, é tudo, tudo é tudo, né? Coisas boas e coisas ruins. Ah, pastor, então Deus vai me dar coisas ruins se eu pedir? Não, não é isso que eu estou falando. Não é Deus que vai te dar. Mas lembra que eu disse que as pessoas geralmente passam o dia orando para si mesmas? Então quem é que dá essas coisas para elas? São elas mesmas. Né? À medida que você está orando para você mesmo, quem vai atender essa oração é você mesmo. É você que vai atender a sua oração, a sua... Vou ensinar vocês a orar. Olha, ora assim. Pai nosso que estás no céu. Direcionado para Deus. Direciona a Deus. Tem um porquê de ensinar isso. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, o pessoal transformou em reza, mas ele ensinou uma forma de orar, né? Você se dirige, primeiramente você está se dirigindo a Deus. Então essa é a forma correta de você orar. Então, sendo a oração uma frase que contém um verbo, as suas auto-orações, vamos colocar desse jeito assim, as orações que você faz para você mesmo, muito provavelmente são ações que você está se pedindo para tomar. Você está se pedindo para se sentir de determinada forma, para ter medo de determinada forma, para se vingar de alguém, para perdoar alguém, para amar alguém, para ficar com raiva de alguém. São ações. Quando você está pensando desenfreadamente, ali você está meditando em ações que você tem que tomar, coisas que você tem que fazer. O problema dessas auto-orações é que na maioria das vezes não são coisas muito altruístas que a gente passa o dia pensando. Né? Nem inteligentes nem boas. É. Às vezes são totalmente destrutivas. E a pessoa, quando tem um vício de pensamento autodestrutivo, pessoa que sabe que pode, sabe, hoje todo mundo tem acesso à informação. Você sabe que você tem que gerenciar seus pensamentos. Aí a pessoa fica, mas eu não, mas eu também, nada vai dar certo para mim mesmo. Cara, hoje todo mundo tem informação. Há uns 10 anos atrás você não tinha informação sobre isso. Hoje você tem informação suficiente para saber que você não pode ficar com esse tipo de pensamento na cabeça. O problema desses pensamentos ruins que a pessoa gasta tempo pensando, o problema disso é que uma coisa, quando ela, mesmo que não seja verdade, quando uma coisa é repetida muitas vezes, ela ganha o status de verdade. Você ouve tanto aquilo que, mas
Deve ser. Então, aquilo que você está se auto-orando, se você está orando para você mesmo, falando com você mesmo, determinando ações para você mesmo, vão passar a ser verdade se você fizer isso muito tempo. E o que que acontece se você crê nas suas orações? O que que a gente leu lá no texto? E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E aí você fala, mas eu não quero. Eu falo, tá, mas não quer, mas tá pedindo. Se você tá pedindo para você mesmo tomar determinadas atitudes, com o tempo o que você acha que vai acontecer? É essa atitude que você vai tomar. São essas decisões que você vai tomar. Não é Deus que está respondendo a oração, é você que está respondendo a sua oração. O poder, né, para você gerenciar. O que Jesus está dizendo é que tudo que você pede em oração, e ele nem disse oração a Deus, tudo que você pede em oração, crendo, vai receber. Então, se você pede algo para você mesmo e crê naquilo, tu vai dar um jeito de fazer. É fato, sabe? Não tem para onde fugir disso. É subconsciente o negócio. Aquilo vai entrar no seu subconsciente, você vai tomar ações que vão te conduzir para a resposta desta oração. Você está orando determinada coisa por muito tempo e passa a crer naquilo, você vai passar a tomar atitudes que vão te levar para o ponto onde aquela oração que você está fazendo e creu vai se realizar, vai acontecer. Você vai receber aquilo de uma forma, porque você vai tomar atitudes que vai te conduzir para o ponto onde você vai receber aquela oração. E isso é um problema. A gente precisa passar a gastar tempo orando. A gente já gasta tempo orando o tempo todo, mas gastar tempo orando a Deus. Porque agir sem orar a Deus é você deixar a sua vida aos cuidados do acaso, sabe? E orar e agir sem orar a Deus é deixar é o acaso que não convém aos santos. Esse gato aí. Então quem é santo, né? Quem é separado por Deus para viver para Deus, como a gente é, remido pelo sangue de Jesus, para ser santo, para viver para Deus, é Deus quem tem que nos guiar, não é o acaso, sabe? É Deus que nos orienta, que nos coloca nos lugares que devemos estar. Ao contrário do que aquela música dos Titãs fala, o acaso não vai te proteger quando você estiver distraído. Porque o acaso não tá nem aí pra você, o acaso quer que você se lasque. O acaso não tá preocupado com ninguém. Né? Não adianta você tomar aquilo como versículo, porque não é. O acaso, aquela musiquinha, o acaso é linda a música, mas não funciona desse jeito. Então você não pode deixar a sua vida aos critérios das circunstâncias, sabe? Você que tem que fazer as suas circunstâncias. Você que tem que fazer a sua vida. Você que tem que convergir a sua vida para aquilo que Deus quer. Orando a Deus, é assim que se faz. Sabe? Você tem que rever os seus passos. Sabe? Se você está dando passos automáticos, às vezes, você acorda de manhã já pensando num negócio e embarca naquilo ali, vai afogado nesses pensamentos até o fim do dia e dorme, sonha com aquilo e tal. Cara, você está cavando um negócio que você não vai querer o resultado que vai brotar daquilo, sabe? Precisa rever, e rever os passos da gente tem que ser assunto frequente em nossas orações a Deus, né? As orações a você tá aí, você tá no automático. Né? Entenda que quando você tá orando para você mesmo, e eu tô falando de orando para você mesmo, é os seus pensamentos que você tem acerca das coisas, sabe? A maioria das vezes você está no piloto automático, você nem está no controle ali, você está pensando só. E a coisa vai girando ali, vai acontecendo na sua mente. Você precisa direcionar essas orações para Deus e rever os passos que você está orando para tomar. Porque se forem, como eu falei, se não forem coisas lá muito altruístas, o resultado não vai ser bom. Não tem como ser bom. Sabe? A resposta dessa oração não vai ser agradável para ninguém, nem para você, muito menos para a vítima das orações. Então, direcione as suas orações para Deus e reveja os seus passos com frequência, para que os seus passos estejam de acordo com a vontade de Deus. E aí você vai passar a rever os seus passos e orar direcionado a Deus,
e vai passar a crer naquilo que você está orando. A sua oração vai gerar fé em você. E aí, crendo, você vai receber. É o que Jesus falou. E aí as suas atitudes, eu já estou até tirando a coisa do campo místico. Ele fala, ah, Deus vai fazer a coisa. Não, você vai orar e aquilo vai entrar na sua cabeça de tal forma que você vai tomar atitudes que vão te convergir para o ponto onde aquela oração onde você recebe o resultado daquela oração, como no outro caso. É uma escada, cara, que você tem que subir. Sabe? A oração, ela é uma escada que te conduz para Deus. E a oração, ela é uma escada que precisa ter degraus fortes. E para ter degraus fortes, você precisa orar. Para ter degraus fortes de fé, degraus fortes de oração, você precisa gastar tempo orando. Você precisa estar consciente das suas orações, porque gastar tempo orando, você já gasta tempo orando. O ponto que eu estou batendo é esse, você ora o tempo todo. Até, nesse sentido, até o ateu ora. Porque está Todo pensando. mundo ora. Né? Quem pensa, ora. Pensou, ora. Pensou, sentiu. Pensamento é oração, é assim, resumir assim, né? Pensamento é oração. Sentimento é oração. Sentimento é oração. Sentimento é mais oração ainda. Sentimento é uma oração mais poderosa mais ainda. Forte. É aquela do raio laser, né? É a oração contrária. É a famosa oração contrária. Dependendo do sentimento, pode ser. Então, a oração é uma escada que você precisa subir com degraus fortes. E os degraus fortes são as orações feitas direcionadas a Deus, faladas com Deus, para que você tome atitudes e execute ações dentro da vontade de Deus. É isso que vai fortalecer a sua escada para chegar mais perto do Senhor, para chegar mais perto do centro da vontade do Senhor. Então, o que a gente precisa fazer a cada vez que a gente orar, a gente precisa estabelecer uma meta ou um objetivo na nossa cabeça para executar aquilo. E não é para você ser um vencedor na vida que eu tô falando. Não, eu tô falando que se você estabelece metas na sua vida, você arruma pretexto para orar. O negócio é você arruma. Quando você tem um objetivo, você ora por aquele objetivo, até que aquele objetivo se concretize, até que aquilo se realize na sua vida. Então você arruma pretexto para estar sempre orando, falando, Senhor, não esqueci daquilo, então não esquece daquilo também não, me ajuda a conseguir aquilo, como eu faço, como eu ajo para chegar nesse objetivo, para ter essa meta cumprida na minha vida. Tem metas pequenas, qualquer coisa, não importa se são coisas grandiosas ou coisas simples, o importante é que você tenha objetivos na vida para que você tenha pretextos de oração. E entender também que você está no controle da sua mente. Né? Que a gente gasta muito tempo falando que Deus está no controle e precisa estar. Né? Mas o modo de trabalho de Deus é trabalhar com cooperação. Então, Deus ele quer que você deixe ele no comando para que ele possa passar esse comando para você. E aí você ter autonomia dentro, como ele está falando, dentro da esfera da vontade de Deus, você ter uma autonomia muito grande ali dentro. Né? Então é por isso que você tem que deixar Deus no comando para depois você estar no comando. Mas tem gente que não deixa Deus no comando ou quando deixa Deus no comando e acha que não tem mais responsabilidade sobre nada. Porque as pessoas acabam com o barco à deriva. Acabam achando que Deus ter o controle da coisa é que Deus vai te transformar num fantoche. Você vai ficar lá e Deus vai te conduzir para lá e para cá, mexendo as cordinhas. E não é assim que Deus faz. E Deus ele trabalha no campo da cooperação. Sabe? Você vai cooperar a sua vida com Deus. Sabe? Deus vai operar na sua vida, tá? Mas você vai cooperar com Ele. Então, Deus vai te dizer o que fazer e você vai fazer. As suas atitudes vão ser de acordo com o que Deus quer. Então, se as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus sentimentos são de acordo com o que Deus quer, as suas ações vão ser de acordo com o que Deus quer. Então, a questão é você preparar esse alicerce todo aí, de sentimentos, de pensamentos, de emoções, para isso tudo estar alinhado com o que Deus considera certo, com o que Deus quer para a sua vida. E aí, tudo que você fizer vai ter um resultado de acordo com a vontade de Deus. Não é complicado de entender. Às vezes é difícil de aplicar, mas não é impossível de aplicar. Basta disciplina e prestar atenção no que acontece nesse emaranhado de neurônios que você tem na cabeça. A gente precisa desembolar esse monte de linha. De uma favela.
E quando você começa a tomar atitudes que te levem, atitudes de acordo com a vontade de Deus, você começa a romper barreiras. Você começa a derrubar obstáculos, a superar desafios. E isso, cara, nada mais é, esse romper de barreiras, né? Nada mais é do que ver as suas orações materializando a sua fé. Porque você vai viver aquilo que você crê, sabe? Você vai orar até crer. Você não vai orar quando crê, né? Você tem que orar até crer. Porque orando, você está repetindo para você uma situação e o muito falar gera fé, sabe? Paulo até fala lá no versículo que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Está falando da fé em Deus, a fé em Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você fala o tempo todo da palavra de Deus, você ora o tempo todo a Deus, você passa a crer naquilo que você está orando. E aí, se você, mais uma vez o versículo 22 lá que a gente leu. Tudo que você pedir em oração, crendo, recebereis. A partir do momento que você está orando com frequência, orando com verdade, sabe? E passa a crer naquilo, e você vai crer com o tempo, mesmo que a princípio não creia, ore como se já fosse, sabe? Ore como se a coisa já tivesse estabelecida, sabe? Você precisa de cura em alguma coisa, ore pela cura. Creia na cura, acredite que você já está curado, agradeça pela cura, que talvez ainda nem tenha se materializado, mas para gerar fé, sabe? Para você crer na informação de que eu estou curado, sabe? Ora Então sobre você a tem que dar cura. ordens ao seu corpo para se alinhar, para se condicionar a se botar naquela posição, né? De receber. Né? Eu falando da cura aqui como um exemplo, mas é qualquer situação. Né? Se você sei lá, tá doente, tá com alguma coisa, Senhor, me cura de tal forma e tal, não sei o quê. Obrigado por ter me curado. Obrigado por eu ser uma pessoa sadia, sabe? E aquilo, essa informação de eu sou uma pessoa sadia, vai gerar fé no seu coração de que você é uma pessoa sadia. E tudo que você pede em oração, crendo, você vai receber. Então você vai receber a saúde. Porque você está crendo nela, na oração. A gente precisa entender essas coisas, que as barreiras vão caindo à medida que a gente vai orando. A gente não pode abandonar que práticas de fé, sabe? Porque essas práticas de fé são o nosso alicerce de fé. Então a gente precisa ter isso muito dominado na nossa mente. Assim, as orações não podem acontecer, ela não pode ser um cavalo selvagem solto correndo o tempo todo e por aí, não. Ela precisa ter rédea, sabe? Os pensamentos precisam ter rédea. As orações que acontecem na nossa cabeça, seja a Deus, seja não para Deus. Eu estou falando disso, mas eu sei que não, é praticamente impossível com a vida que a gente tem hoje você passar o tempo todo orando a Deus. Você vai passar tempo orando a você mesmo, mas essa oração a você mesmo não pode ser um cavalo selvagem, largado por aí correndo e dando Sem coice em nome. todo mundo, né? Tem que ter nome, suas orações têm que ter nome. Elas têm que Tem que saber ter, para que elas servem. elas têm que ter são boas pra comando, sabe? Elas têm que ter rédea curta, sua rédea curta. Você tem que pegar os seus pensamentos e falar, não, eu não quero pensar nisso, quero pensar em outra coisa. Porque a coisa vai, a pessoa. Uma vez eu falei, até pra Camila que eu falei, a pessoa toma um caixote de um pensamento e vai naquele pensamento e se perde ali, se afoga ali. Não pode ser assim. Chegou um pensamento ruim e fala, por que eu pensei nisso? Sabe? A coisa surge na cabeça. Você tem que parar e falar, não quero pensar nisso, quero pensar em outra coisa. Isso aqui nem é verdade, isso nunca nem aconteceu. Aí você cria situações na sua cabeça que nunca nem aconteceram. Sim. Você usa a sua imaginação inteira para criar um filme fictício de que nunca aconteceu e você vive aquilo ali na sua cabeça como se estivesse acontecendo agora. Ah, mas fulano fez isso. Falo, não fez, cara. Você está inventando isso. Sabe? Você está inventando essa situação. Então para de inventar. Se você está inventando, é você que está fazendo. É você que está criando a situação. E se você crê nessa informação, você vai receber essa informação. Você vai viver isso. Sabe? É a matemática que Cristo colocou nesse versículo aqui. Tudo que você pede em oração, crendo, você recebe. Então, peça coisas boas em oração. Mesmo que sejam as orações para você mesmo,
Peça coisas boas, que aí você vai crer naquilo e vai receber aquilo. Sabe, a gente precisa ter planos e metas e sonhos e tudo isso para ter pretexto de oração. E aí você vai ter esses sonhos todos e vai justificar esses planos que você vai fazer orando por eles, sabe? Você precisa reacender o fogo da sua fé orando pela sua fé. Às vezes as pessoas falam, eu não oro porque eu não tenho fé suficiente para isso. Não, você não tem fé suficiente para isso porque você não ora. É o contrário, sabe? Você tem que orar para ter fé. Você precisa ouvir informações para ter fé. Palavras precisam chegar na sua mente para que a fé surja. As palavras que você fala para você mesmo, direcionado a Deus ou direcionado diretamente para você mesmo, são as sementes de fé. As sementes que Deus está plantando ali, sabe? Você vai pegar a sementinha ali das palavras que você está dizendo e vai plantar e Deus vai fazer crescer. A mente, cara, a mente é a um questão é que terreno você muito planta, fértil, na né? mente. A mente é um terreno muito fértil, cara. Cada pensamento que você tem, que surge na sua cabeça, se você não cuidar, isso cresce de uma forma tão grande, e depois para consertar, cara, é um É porque transtorno. a mente é igual uma terra fértil. Você jogou ali, nasce. Pois é. Se é maçã, beleza, vai nascer um pé de maçã. Se é, sei lá, abacaxi, vai nascer abacaxi. Se é pepino, vai nascer pepino. O que você jogar vai nascer. Se você jogar um pensamento bom, vai florescer. Se você jogar um pensamento ruim, vai florescer. Vai crescer, igual jatobá. É tipo, se um cara ganha um campo, ele pega semente de milho, semente Curtinho. de veneno, sei lá, de estricnina. Se é planta, eu nem sei. Sei lá, ele planta os dois ali. O que vai acontecer? Vai nascer os dois. Da mesma forma, sabe? Então a gente precisa ter cuidado com as estricninas que a gente planta na nossa cabeça, porque isso vai crescer, cara. Isso vai crescer, vai dar fruto, você vai colher daquilo. É a lei da semeadura, é uma lei. Leis não se quebram, tem leis que não se quebram, gente. A lei da semeadura, a lei da colheita, é uma lei que não dá para evitar. Se você plantar repolho, você não vai colher manga, você vai colher repolho. Se você plantar coisas ruins na sua cabeça, você vai colher coisas ruins. Não tem, não tem muito para Não onde tem pra onde fugir. correr. É uma lei que não tem negociação. Você não pode negar. Bom, se eu estou plantando repolho aqui, mas pô, queria manga, hein? Dá para fazer uma manga aqui? Não, planta manga, então você quer manga. Planta manga que você vai ter manga. Planta manga que você quer manga. É simples assim. Então incorpora, essa é a nossa meditação hoje, sabe? Incorpora a oração com mais frequência na sua rotina. Aí você vai receber um passe livre para a mudança, sabe? Toda vez que você quiser mudar alguma coisa, você tem que incorporar a oração com mais frequência na sua rotina de vida, sabe? Você tem que acordar pensando naquilo, passar o dia pensando naquilo, na mudança que você quer, né? Não no problema. Eu quero acabar com esse problema. Então, não passa o dia pensando no problema. Passa o dia na mudança que você quer ter, sabe? Ah, eu quero deixar de ser, sei lá, triste. Eu quero deixar de ser triste. Então, não passa o dia pensando na tristeza. Passa o dia pensando na felicidade que você quer ter. E aí, orando com frequência a Deus ou a você mesmo sobre a felicidade que você quer ter, você vai passar a crer na felicidade que você vai ter. E orando, crendo, recebe. É assim. É assim que funciona. Então, incorpora a oração sábia, sabe? A oração direcionada, a oração controlada por você ali. A oração que você tem rédeas curtas para você, junto de você ali. Coloca essas orações funcionando a seu favor, sabe? Porque elas vão acontecer, elas sempre acontecem, elas estão acontecendo agora, eu sei que estão. Sabe? Mas coloca elas a seu domínio, coloca elas sujeitas à sua vontade, à vontade de Deus, para que aquilo que você está orando gere uma fé correta em você. Para que você acredite nas coisas corretas e você passe a receber as coisas corretas. Então incorpora essas orações, coloca essas orações como rotina, sabe? Acorda pensando naquilo que você quer, passa o dia pensando naquilo que você quer, dorme, vai dormir pensando naquilo que você quer, até sonhe com aquilo que você quer.
sabe? E um dia isso vai ser verdade para você. E um dia isso vai gerar fé em você. E aí você vai receber aquilo que você quer. As mudanças que você quer, as transformações que você quer. Ore por isso. Mesmo sem crer a princípio. Ore por isso até crer, sabe? Essa é a função da oração, te aproximar de Deus e fazer você crer nas coisas que Deus coloca no seu coração. Amém, gente? Amém. Vamos fazer nossas